Olá, aluno da UniCB, seja bem-vindo a mais um podcast, o Chá da Tarde, aqui na UniCB. Hoje nós estamos aqui com o professor Paloski, professor Luiz Paloski, ele que é doutor em Economia, mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, especialista em Tecnologias Aplicadas à Educação à Distância, especialista em Economia do Meio Ambiente, bacharel em Ciências Econômicas, professor da Educação Superior desde 2014, professor formador da Educação Superior no EAD desde 2015, é pesquisador na área de Economia e Agronegócio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Matheus. Estamos aqui para falar de finanças comportamentais, Isso mesmo. Um tema recente, não tão recente, mas que tem ganhado mais força aí, então bastante interessante. Professor, a gente ouve falar muito de finanças, que nós temos que cuidar das nossas finanças, mas quanto isso envolve na parte comportamental, das pessoas, da sociedade, Então, do que se trata as finanças comportamentais? Finanças comportamentais é uma vertente, digamos, da economia comportamental. Então, tem uma área dentro da economia, que é a economia comportamental, que ela é uma crítica e uma revisão da economia neoclássica, microeconomia neoclássica, Porque a microeconomia, dentro da economia, ela se preocupa como a gente toma decisões de consumo, de investimento, de como a gente vai gastar nosso dinheiro, nosso tempo, Então, a microeconomia, ela se preocupa com isso. Só que o problema da microeconomia neoclássica é que ela é muito racional, ela pressupõe, Matheus, que você, por exemplo, você consegue tomar a melhor decisão possível conhecendo todas as opções. Então ela diz que você consegue ordenar essas opções, suas preferências. Bem racional. É muito racional. Tanto é que a gente chama de hiperracionalidade, que ela é infalível. Você toma uma decisão ótima. E a economia comportamental vai falar assim, olha, não é bem assim. A gente tem alguns problemas na tomada de decisão das pessoas e daí a finanças comportamentais vai focar mais isso nas questões financeiras, nas decisões de consumo, de poupança, de investimento das pessoas, mostrando, trazendo elementos da psicologia, tanto é que a gente vai ter o Nobel de Economia em 2002, se eu não me engano, sendo concedido para essa área, 2 pesquisadores vão dividir isso justamente por causa de trazer os elementos da psicologia para a tomada de decisão econômica, para entender a tomada de decisão econômica e também realizar experimentos para verificar se aquilo é válido. Que é difícil, em economia, quando a gente fala de experimentos, como um experimento em economia, vou mudar essa taxa de juros, vou ver o que acontece na economia. Não é bem assim, a gente não pode fazer isso, Mas na microeconomia a gente consegue, E aí as finanças comportamentais vão se preocupar um pouco mais com isso, trazer elementos da psicologia para tentar explicar, para que a gente entenda como isso afeta nossas decisões, para que entendendo a gente consiga racionalizar aquilo que não é racional num primeiro momento. Certo. E daí, então assim, o que essas relações, porque a gente está falando de finanças, a parte de economia, a parte da psicologia, mas como que elas estão ligadas diretamente com as finanças pessoais nossas? Exatamente, isso faz todo sentido, porque tem que ter uma total ligação, porque a forma como a gente toma as nossas decisões de consumo, poupança e investimento, elas afetam diretamente as nossas finanças pessoais. Então a gente vai ver que alguns elementos geram problemas e erros nas tomadas de decisão. A gente chama de heurísticas e vieses. E isso afeta a forma como eu tomo uma decisão de consumo. Então vamos supor que eu tomo uma decisão de consumo por impulso. Eu vou lá e quero muito comprar aquilo, eu compro aquele produto, aquele serviço e comprometo a minha renda. E daí eu vou comprometer minha renda por vários meses, às vezes eu passo no cartão de crédito, parcelo aquilo infinitamente. Isso vai comprometer a minha renda por esse período e daí se acontecer algum imprevisto e eu não estou preparado para aquele imprevisto, Ou então chega lá no final da minha vida de trabalho e eu não tenho a aposentadoria que eu gostaria de ter. Então isso impacta diretamente a minha vida. Nas finanças pessoais, entendi. Então as tomadas de decisões que a gente tem sobre consumo, poupança e investimento vão impactar a nossa vida no curto, no médio e no longo prazo. Então tem que estar alinhado.
Professor, você comentou duas palavrinhas, heurísticas e viés. O que elas significam para finanças comportamentais e como elas afetam nas nossas finanças pessoais? Sim, heurísticas são atalhos mentais. Então, é um conceito da psicologia, eu vou me ater aqui especificamente às finanças, mas são atalhos mentais, são decisões rápidas que a gente toma sem nem pensar, sem nem saber por quê, às vezes. Né? Porque aquilo já está tão enraizado na gente e nosso cérebro aprende a ser rápido em algumas decisões. Como se fossem gatilhos. Como se fosse isso, né? Então, eu não preciso ver, sei lá, a onça inteira para saber que eu preciso correr dela, né? Ela não precisa aparecer totalmente na minha frente. Se eu ver o rabo dela, eu já vou ficar esperto e já vou correr. Então, isso é o quê? É uma heurística, é um atalho mental que o meu cérebro, ele completa a onça para mim se eu ver a pontinha do rabo dela, né? Então, isso é bom em alguns momentos? É bom, justamente por esse, né? Um momento que a gente tem que tomar uma decisão rápida, de perigo, e até nas nossas decisões do dia a dia mesmo, a gente vai ter isso sem nem perceber. Então, às vezes quando você está dirigindo, você não sabe como você chegou naquele lugar, porque você não pensou ao longo de todo o percurso para chegar lá, mas aquelas decisões foram sendo tomadas, você brinca, né? Daqui para casa o carro vai até sozinho, né? Basicamente é isso. Então, elas podem ajudar nesses momentos, mas podem também criar erros de tomada de decisão que a gente não racionaliza, não está racional. Porque se essa heurística é um atalho mental, ela não é totalmente racional, ela é uma forma rápida de pensar. Né? E a gente tem a forma devagar e a forma rápida de pensar, já citando Daniel Kahneman aqui, né? Que daí depois fica como indicação de leitura, lá no final a gente fala. Então, o que a gente precisa fazer é trazer para a forma devagar de pensar algumas coisas. Porque se a gente começa a tomar decisões erradas sistematicamente, isso é o que a gente vai chamar de viés. Então, é um viés na minha tomada de decisão, que sistematicamente eu cometo aqueles erros. Entendi. Me dá alguns exemplos, professor, de vieses e também de como melhorar para a gente tomar essa decisão, né, correta na finanças comportamentais e trazer isso para as finanças pessoais. Sim. Olhando para o consumo, então a gente falou que decisões importantes vão envolver consumo, poupança e investimento. Vamos pensar no consumo, tem alguns vieses importantes dentro do consumo. Então um deles é o efeito adesão, que é comportamento de manada, o famoso comportamento de manada. Eu quero aquele produto porque todo mundo tem. Então eu olho, todo mundo está comprando aquilo. É um copo que deixa a bebida gelada por 6 horas e todo mundo tem aquele copo. Aí eu quero aquele copo. E às vezes quando eu adquiro, não precisava. Eu não quero mais. Entendi. Né? Então esse é um tipo, comportamento de manada. Então, olhar para o consumo, se eu quero mesmo aquilo, faz sentido aquilo no meu dia a dia? Será que um mais em conta não resolveria? A gente trazer, então, essa parte de viés para a parte racional. Usar a minha parte racional, pensar devagar para a tomada daquela decisão, em vez de eu investir meu dinheiro ou colocar meu dinheiro em algo que eu não preciso. Isso, pense quantos produtos você já comprou por impulso e depois ficaram largados. Aí você raciocina isso, racionaliza, fala assim, preciso vale mesmo? A pena? Preciso mesmo. Então esse é um tipo de consumo. Nós temos efeito halo. O efeito halo é bastante interessante porque a gente estende algumas características que às vezes é de primeira impressão para outras e atribui outras características. Então, vamos pensar numa coisa mais no dia a dia, sem pensar no consumo ainda. Às vezes eu posso achar uma pessoa bonita ou feia só porque ela é simpática ou ela é rude comigo. Ou seja, não tem nada a ver com a beleza dela, mas se ela foi simpática comigo, eu tendo a extrapolar essa simpatia para outras características que eu vou julgar como, ela é uma pessoa legal, então eu vou achar talvez ela mais bonita do que seria, rude, digamos, que uma pessoa rude. Né? Então muda a minha percepção a partir de uma característica. E como que as marcas utilizam disso para te vender mais? Elas vão colocar um artista lá fazendo a propaganda do produto. Por quê? Porque ele estende aquela característica dele para o produto. Quando ele fala, eu recomendo este produto, você que confia naquele artista, por exemplo, você passa a confiar no produto porque você estende isso ao produto, já que aquele artista que você admira está recomendando.
né? Então, reflita também, vale a pena tomar esse tipo de decisão? Né? Então, esse é um outro de consumo. Pensando na poupança, né? A gente tem o viés do status quo, que nos impede, digamos assim, de fazer poupança. Vamos supor que você assinou lá um streaming e vem cobrado no seu cartão de crédito todo mês. Só que você já tem, sei lá, 13 streamings assinados. E aquele você nem dá bola. Mas como você tende a manter as coisas como estão, esse é o viés do status quo, é você se manter confortável naquela situação, você deixa para lá cancelar aquilo. Ou então uma cesta de serviços do banco. Tá? O banco vai elevando lá o valor da cesta de serviço, vai elevando, vai elevando. Como você não para ligar lá e verificar se tem como negociar, se tem como reduzir, você vai pagando, até que depois de um bom tempo você já pagou muito dinheiro daquilo por simplesmente não querer ir atrás para resolver o problema. Então é uma coisa, olhe para suas contas, vê lá o que pode ser reduzido, o que você está efetivamente utilizando, se vale a pena, se não vale a pena, porque aquele dinheiro que está sendo gasto ali poderia estar sendo poupado. Né? E um viés de investimento, então para a gente finalizar, falar dos três, é o efeito reflexão. O efeito reflexão é bastante importante porque ele nos diz que a gente não valoriza, mas dá mais importância para as perdas do que para os ganhos. Então, isso quer dizer que quando eu ganho, eu fico satisfeito em um nível, mas quando eu perco, se eu perder, mesma coisa, vamos supor que eu ganhei R$100 num dia e depois eu perdi R$100. Eu vou sentir muito mais a perda desses 100 do que o ganho desses 100 em outro dia. Teoria dos prospectos, né? Exatamente, vai falar isso pra gente. Certo. Então é uma coisa que a gente tem que, eu tenho que valorizar os ganhos também, eu tenho que focar nesses ganhos, óbvio, eu tenho que sentir as perdas, mas é que em alguns momentos faz com que a gente não queira perder e que a gente prolongue o investimento que não está valendo a pena na esperança de que ele vai valer a pena. Ele vai retornar. Então, às vezes você compra, né, falando num investimento um pouco mais avançado, você compra uma ação e começa a cair. E daí você fala, não, vai subir de novo e continua caindo. Não, vai subir de novo e continua caindo. Por quê? Porque você não quer reconhecer. Você não quer reconhecer a perda, né? Exatamente. Professor, você quer deixar alguma leitura, algum site, algum artigo que os nossos alunos possam ler e entender um pouco mais de finanças comportamentais? Já que eu citei, né, vamos citar o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Então é um livro que eu indico, porque ele é um livro não é um livro técnico, ele é um livro de divulgação mesmo. Então, Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar, do Daniel Kahneman, é a indicação de leitura que eu tenho para entender um pouco como a gente toma essas decisões, que ele vai mostrar justamente essa forma rápida e devagar de tomar decisão, e trazer isso para o lado financeiro. Legal. Você, aluno que é aluno da UniCV, assista os nossos outros podcasts no Chá da Tarde, no nosso site, no nosso Instagram e também no YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, professor, também pelo tema muito importante. Ficamos por aqui e até a próxima. Obrigado, Matheus. Obrigado aos alunos. Valeu.